Há uma muito facetada de ideias sobre o que é o Evangelho. Mas nós precisamos de um entendimento das Escrituras do que é de fato o Evangelho. Do que é o Evangelho. Olhando para o mundo religioso, ele se encontra dividido. Vou pegar o mundo religioso debaixo da bandeira do chamado cristianismo. Se encontra dividido em catolicismo, protestantismo, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e até mesmo batistas, né? Estão tudo debaixo dessa bandeira. E todo mundo aí diz que crê no Evangelho. A palavra de Deus diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o versículo 4. Assim está escrito: E também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Bom, irmãos, nós temos uma grande gama de informações nesse texto sobre o Evangelho. Muitas informações aqui sobre o Evangelho de Jesus. Primeiro, Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Ou seja, ele está escrevendo uma notificação a respeito do Evangelho. Ele está escrevendo para quem? Para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali em Coríntio. Uma igreja de Cristo. Portanto, uma igreja de função e doutrina batista. Bom, ele está escrevendo para esta igreja que passava por uma contínua confusão doutrinária. Lá no princípio desta epístola, nós encontramos muito facetadas de cabeça do Evangelho. O fundamento do Evangelho é só um, Jesus Cristo. Mas lá no princípio você encontra alguém dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ah, não, eu sou de Cristo. Havia uma mentalidade estranha a essa perspectiva, e Paulo começa a resolver o problema mostrando que o único fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sendo esta uma igreja de santos, como está dito no capítulo 1, e eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no capítulo 1, onde no versículo 2 ele diz: a igreja de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, aliás, versículo 2, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele escreve a uma igreja de pessoas que são santificados por Jesus Cristo. Ele escreve a uma igreja de pessoas que são salvas. Você sabe que uma das doutrinas mais odiadas pelo homem é a doutrina da eterna salvação? Nenhum homem jamais morreu por causa da doutrina de que ele está tentando ser salvo. Mas muitas pessoas já foram mortas porque eram pessoas que confessavam inteira e total certeza de salvação. Não existe, irmãos, doutrina mais importante nas Sagradas Escrituras. Obviamente que não existe doutrinas que não sejam importantes.
Mas a doutrina da salvação eterna e imperdível, ela é a comunheira da nossa casa. Ela é a comunheira da casa batista. Sem ela não há batista. Certo? Sem ela não há batista. Então, quando Paulo escreve a esta igreja, ele diz: estou escrevendo aos santificados. Eu estou escrevendo aos santos. E todos os que invocam o nome de Jesus Cristo, obviamente que são também santificados e santos. Porém, esta igreja operava em confusão. Certo? Agora vamos até o capítulo 3, onde ele começa a colocar as coisas numa ordem do Evangelho, do que é o Evangelho. Versículo 11. Diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Amém. Qual é o fundamento do Evangelho? Nós estamos pensando sobre o Evangelho. Qual é o fundamento do Evangelho? O fundamento do Evangelho não é Anísio, não é Pedro, não é Hélio, não é Rogério, não somos nós todos aqui. O fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. O fundamento do Evangelho é Cristo. Então, se eu digo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, o fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. Se o fundamento não é Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. O fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. Então eu não posso pensar no Evangelho sem um fundamento. E a pedra fundamental do Evangelho chama-se Jesus Cristo. Todo crente, ele precisa ser cristocêntrico. Cristocêntrico. O que essa palavra significa? Que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. Toda a igreja de Cristo, portanto, batista, deve ser cristocêntrica. Deve estar centrada em Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados irmãos, a primeira pessoa da nossa vida é Jesus. Amém? Amém. Amém. A principal e mais importante relação nossa é com Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu disse? Cristo é a razão maior. Se eu não sou fiel a Cristo, eu não serei fiel absolutamente a ninguém. Se nós não somos fiéis a Jesus Cristo, nós não seremos fiéis nem à nossa mãe. Por que eu estou dando o exemplo da mãe? Porque cada osso nosso é tirado de onde? Do calço da mãe. Vocês estão entendendo? Então Jesus é a razão central da nossa vida. Se a minha relação com Cristo não for primeira, todas as outras, se a minha relação com minha mulher for primeira do que a relação com Jesus Cristo, a minha relação com ela vai dar errado. O que nós orientamos, antes de alguém casar, primeiro ele tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se não tiver, vai dar errado. Então nós devemos primeiramente, qual é a primeira relação, qual é o primeiro amor da nossa vida? Jesus Cristo. Primeiro amor não é aquela fase inicial que as pessoas têm na igreja, não. Primeiro amor é Jesus Cristo. Se Jesus não é o seu primeiro amor, você está com algum problema. Jesus é o fundamento. Nós estamos centrados sobre Jesus Cristo. Meus filhos são as coisas mais importantes. São? Realmente os nossos filhos são muito importantes, não são? Mas Jesus, a primeira relação é Jesus. Eu não vou. Jesus é a primeira relação da sua vida. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que Cristo é o fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não sou eu. Não é a igreja de Cristo. É Jesus Cristo.
Então, o Evangelho passa necessariamente pela pessoa de Cristo. Eu prego já faz mais de 20 anos. Eu lembro, minha primeira pregação pública, numa quarta-feira, eu tinha preparado, Rogério, uma pregação de umas 4 horas. Deu 15 minutos. Eu lembro até o título da mensagem. Eram as promessas de Jesus Cristo, né? E aí, o pastor Tonel ia pregar e não pôde vir, ele ligou, já estava na igreja, disse, irmão, prega. Eu disse, mas rapaz... Aí quando eu vou pregar, eu olho assim, até irmão White, que era o professor da escola dominical, aí foi 15 minutos. Aí depois eu apresentei todas as promessas que eu lembrava, que eu tinha notado. Aí disse, irmãos, vamos fazer o seguinte, cada um diga aí uma promessa ou duas. Então, ficou bom, ficou no culto de quarta-feira, certo? Mas não foi pensado não, isso foi a saída de imediato. Mas rapaz, o culto da igreja começava de 7h30, rapaz, até 9 um pouquinho. Aí, graças a Deus, os irmãos gostaram e tal, mas não foi assim uma dinâmica pensada não, viu? Foi uma dinâmica de mentira do sufoco, senhor. Certo? Então veja bem, faz bastante tempo que eu prego, e você quer me ver não saber pregar absolutamente nada, eu digo, olha, vá ali e pregue, mas não fale de Jesus. Você pode falar de qualquer assunto da Bíblia, mas não fale de Jesus. Eu não sei falar absolutamente de nada sem relacionar com Jesus. Se eu for falar de escatologia, eu vou relacionar com Jesus. Se eu for falar de igreja, eu vou relacionar com Jesus. Se eu for falar do Espírito Santo, eu vou dizer que o Espírito Santo veio habitar no crente, que foi uma promessa de Jesus. Certo? Se eu for falar sobre batismo, eu vou dizer que Jesus foi quem mandou batizar. Então, para onde eu me viro na Bíblia, eu só vi, vou falar de missões, eu vou dizer que foi Jesus que mandou fazer missões. Diga, vai falar de evangelismo, eu vou dizer que foi Jesus que mandou evangelizar. Para onde eu me viro na Bíblia, eu só encontro Jesus. Às vezes eu fico pensando, mas por que, será que o povo aguenta? Eu vou falar de Jesus de novo? Mas eu só sei falar, eu sou pastor da igreja, se a igreja não quer me falar de Jesus, pode me demitir. Se alguém me convida para pregar, se não quer que eu fale de Jesus, pode desconvidar, sem problema nenhum. Eu me incomodo, às vezes a gente vê uma pessoa pregando, e o camarada prega 1 hora, 2, 3, e não fala no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Não confessa de forma audível, de forma boa de se ouvir, que Cristo é o seu único e todo suficiente Salvador. Eu fico meio assim, poxa vida. Ou seja, não vale a pena vocês se arrumarem, virem para cá, arrumar esse espaço tão maravilhoso para ouvirem alguém falar que não seja de Jesus Cristo. Então, falar do Evangelho é falar da pessoa bendita de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, nós não podemos deixar de falar de Jesus. Paulo, eu oro muito a Deus assim, quer dizer, eu oro muito, é muita prepotência. Eu não sou um homem de muita piedade no que diz respeito à oração, não. Certo? Eu gostaria de orar mais do que oro. Mas, dentro das minhas limitações e das minhas falhas no que diz respeito à oração, eu sempre peço a Deus que me ajude a olhar na Bíblia e entender como era que Paulo falava, como é que Paulo pregava, para me fazer alguma coisa mais ou menos parecida. Um desenhozinho assim muito... E você pode olhar em todas as epístolas de Paulo, todas as falas de Paulo, Cristo está presente. Eu me lembro quando eu estava estudando para pregar, comecei a ler livros de pregadores, conselhos a pregadores, conselhos que me deram, vários livros sobre o assunto. E eu lembro ainda hoje, o trecho que eu li. O camarada tinha um filho no seminário, e ele ia já, e o filho tinha chegado do seminário. Ele disse, meu filho, você vai pregar domingo na igreja. Eu vou pregar na igreja tal. Então, quando eu viajo para a cidade tal, o meu filho vai ficar aqui e vai trazer a mensagem. Ah, papai, tudo bem. Aí, se eu vou preparar a mensagem, depois você me mostra. Eu se trancou lá no quarto, preparou a mensagem. Aí trouxe umas 3. Nessa época
da história real do livro lá, não tinha computador, trouxe lá à mão umas 4, 5 folhas, referência, texto, não sei o que, o pai leu todinho, pegou. Mas papai, vai falar de Jesus. Sua mensagem está muito bonita, mas não tem nada de Jesus, né? Então, aqui na igreja nós falamos de Jesus. Então você volta lá para o seu quarto, faça uma mensagem que fale de Jesus. Que a pessoa entre na igreja e saia da igreja porque ouviu falar de Jesus. Ou seja, assiste o culto e na ida para casa ele vai lembrando de Jesus. Bom, Paulo tem essa característica e isso é maravilhoso. Jesus. Quando ele vai notificando esse evangelho, vemos que ele escreve a santos, lembremos que ele resolve um problema de uma muito facetada de outros, mostra que Jesus é o fundamento. E quem edifica, edifica sobre ele. Então, Apolo estava edificando sobre Jesus. Paulo estava edificando sobre Jesus. Pedro estava edificando sobre Jesus. Eles não eram fundamentos. Bom, voltando para cá. O evangelho que já vos tenho anunciado, o que também recebestes e no qual também permaneceis. Então nós temos 3 coisas aqui. Paulo anunciou, os irmãos receberam e os irmãos permaneciam neste evangelho. Para que o evangelho chegue a algum lugar, para que o evangelho se fixe em algum lugar, ele precisa ser anunciado. Não existe evangelho sem anúncio. O evangelho é algo para ser anunciado, para ser apregoado. Nós precisamos pregar o evangelho. Amém? Amém. Bom, pregamos o evangelho. Ele precisa ser recebido. O evangelho não deixa de ser evangelho se as pessoas não o recebem. Mas qual a validade tem o evangelho para aquele ladrão que morreu ao lado de Cristo sem crer em Jesus? Nenhuma. Qual validade tem o evangelho para aquele homem rico, contemporâneo de Lázaro, que morreu sem crer? Nenhuma. Que utilidade tem para o evangelho, para o nosso contemporâneo, o qual ouviu, mas não recebeu o evangelho? Então o evangelho é para ser pregado, o evangelho é para ser recebido. É preciso que as pessoas recebam o evangelho. Sem a fé no evangelho, nenhuma pessoa jamais será salva. Bom, o evangelho é para ser recebido e no qual também permaneceis. Depois que você recebe o evangelho, você permanece no evangelho. Você não muda, não. O evangelho ele é imutável. Então, o evangelho não é hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito. Não, o evangelho é imutável. Por exemplo, gente que sabe fazer café, faz 200 vezes o café e fica com o mesmo sabor, não é assim? Gente que não sabe fazer café, faz um café bom hoje, amanhã faz um café ruim, depois um péssimo, outro razoável. Faz isso assim, né? Eu admiro muito quem faz um café do mesmo jeito sempre. Certo? Faz um café do mesmo jeito sempre. Eu não consigo fazer essa proeza quando eu venho fazer café lá em casa. O meu é mutável, o café é mutável. Tem café solúvel? Não, o meu é mutável. Hoje ele é ruim, amanhã piorou um pouquinho, depois ficou um pouquinho certo, mas Suzana acha muito bom, né? Só não fazer, é bom, né? Suzana acha muito bom, né? Certo? Suzana, ela sempre incentiva, o café é bom. Eu sou, digo que não presta, digo. Então veja bem. Jamais. O evangelho, ele permanece do mesmo jeito, ele não muda. Igual a pessoa que faz um café bom, não tem essa variação de sabores. Certo? O evangelho, o crente recebeu o evangelho e ele permanece no evangelho. O que é permanecer no evangelho? É não mudar suas convicções de fé. A permanência no evangelho, as pessoas acreditam que é alguma prática de obras, mas não tem nada a ver com obras. Tem que você permanecer em Cristo, permanecer convicto de que é salvo sem merecimento. Preste atenção nisso. Eu estou permanecendo no evangelho. Cada dia eu estou mais forte. Não. Isso aí você está sendo edificado, você está crescendo. Permanecer é permanecer na mesma convicção. Se eu sou infiel, ele permanece fiel. A fidelidade do evangelho é por parte de Cristo. Eu gosto da expressão de Judas. Vamos até Judas, por favor.
Judas, versículo 1. Judas 1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Tiago era irmão de Jesus, viu? E irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. O crente permanecer no Evangelho é ser conservado por Jesus Cristo. Você é inteiramente santo, você é perfeitamente salvo, porque quem lhe conserva é Jesus Cristo. Isso é muito importante observar isso, porque há uma grande gama de pessoas que não sabem disso. E elas estão aí construindo a sua própria fidelidade. Quem nos garante a permanência no Evangelho é a conservação feita por Jesus. Eu lembro, os mais novos assim, de perto para cá, não lembro não, né? Então só sobra eu e o irmão ele aí, talvez Samuel, né? Que lá atrás tinha umas carnes de conserva, né? Nem dia que lembra, você é novinho, você é Tinha umas carnes de conserva que você comprava, botava lá no canto, passava, às vezes a lata dela ficava meio feia, meio enferrujada, mas você abria, quando abria a carne estava perfeitamente boa, perfeitamente conservada. Aí eu pergunto, por causa da carne ou por causa da conserva? Da conserva. Então a nossa perfeita preservação em Jesus Cristo é por causa de Cristo e não por nossa causa. Isso aqui é o que lá fora as pessoas não entendem sobre o Evangelho. Lá fora as pessoas eu estou fazendo. Esqueça eu lembre de Jesus. Nós somos conservados por Jesus. Então permanecer no Evangelho é crer que você é perfeitamente salvo e que essa sua perfeita salvação não depende de você, mas de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Bom, permanecei, né? Permanecei nele. Pelo qual também sois salvos. Preste atenção nessa sentença. Pelo qual também sois salvos. Pelo qual também sois salvos. Você é salvo por quê? Pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a causa da nossa salvação. A morte e a ressurreição do Senhor é a causa da nossa salvação. Às vezes as pessoas... Nós temos uma defesa muito forte, a chamada eclesiologia batista, ou seja, a doutrina da igreja batista. A doutrina da igreja em si. Certo? E às vezes as pessoas querem nos acusar, dizem, não, vocês dizem que só são salvos os batistas. Não. Ninguém é salvo por ser batista. Só se torna batista por já ser salvo. E as pessoas não entendem, mas quando há a profissão de fé, quando a igreja de Cristo vai batizar alguém, normalmente há um exame de fé. Ou seja, há perguntas. Você tem certeza da sua salvação? O candidato diz, tem. Mas por que você tem certeza da sua salvação? Ele responde, porque eu creio em Jesus como meu Salvador. Ele está dando a pública profissão de fé dele, está. Mas a igreja também está dando a dela. E quando a igreja pergunta, você já tem certeza de salvação? É porque a igreja está dizendo a ele, se tu não tens certeza de salvação, tu não se batiza não, porque eu não posso te salvar. Vocês estão entendendo? A igreja está dizendo ali, naquele momento que pergunta, certo? Há um sujeito de fala sem fala ali, ele está dizendo algo sem falar, ela está fazendo algo sem demonstrar, ela está ocultamente demonstrando a sua prática de fé. Se você diz, eu não tenho certeza de salvação, não se batize, porque a igreja não pode salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Então, pelo qual também sois salvos, o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é a razão da salvação, e a palavra seguinte, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. O Evangelho, ele é imutável, ele não pode ser mudado. Ele não pode ser transformado. Ele não pode ser
transtornado. Ele não pode ser modificado, ele não pode sofrer variação de mudança. Ele é estático. Ele não muda. Ele é fechado a mudanças. É impossível transformar, é impossível mudar. Se o retivesse tal como tem anunciado. Então, você escuta o Evangelho, você crê. Não pode mudar. Quando alguém muda do Evangelho para outra coisa, é porque não era salvo. Porque um salvo jamais muda. Amém? Amém. Um salvo não muda. Se o retivesse, como tem anunciado. Se não é que creste em vão. Esse se não é que creste em vão é exatamente o que o Espírito Santo está dizendo. Você não creu. Você creu em outra coisa. Você confiou em outra situação. Você não foi transformado pela palavra. Às vezes as pessoas adentram a uma igreja numa perspectiva de receber algumas bênçãos de Deus ou até de uma transformação de vida. Mas transformação de vida não é sinônimo de salvação. Por exemplo, o AA transforma vidas, não transforma? Aparentemente. Transforma a vida do sujeito aqui e não aqui. Certo? No colégio que eu trabalhei até pouco tempo, tinha um rapaz que estava submerso, entrou, recuperou a família, trabalha e hoje tem uma vida bacana. O AA mudou a situação dele. Certo? Como muita gente entra numa igreja ou num sistema religioso e aquela sociedade ali muda a vida dele. Mas isso não é sinônimo de salvação. Isso não quer dizer que o camarada foi salvo, certo? Muitas pessoas entram crendo em vão, ou seja, eles vão buscar. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Cristo multiplicou os pães, não foi? O que aconteceu depois? O que foi que a multidão fez? Eles foram embora e a multidão foi atrás dele. Por causa dele? Não, por causa do pão. Mas eles não estavam crendo em Jesus, eles não estavam atrás de Jesus, creu em vão. Não entenderam nada. Entendeu? Nada de nada. Não entendi, foi coisa nenhuma. Eu quero a bênção. Tá uma linguagem que eu tenho muito abuso. Benção. Tem gente que diz, benção. É desse jeito, né? Eita, benção. Vai buscar a benção, benção. Que conversa disso, rapaz? O crente é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, independente de como ele esteja. Está desempregado, está doente, está morrendo e está abençoado. Com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. O nosso evangelho não é de aparência, viu, irmão? Você está abatido, mas também você tem abundância. Exatamente. Exatamente. Você está abatido. Certo? Ou seja, tanto morrer como viver, para mim é ganho. Então, nada dessas presepadas não tem nada a ver com o evangelho. Então, tem muita gente indo atrás do que o evangelho pode dar aparentemente, e não pelo sangue de Jesus. Então eu vou para a igreja porque fulano era pobre, ele foi para a igreja, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele arrumou uma esposa, ele ficou bonito, ele era magro, né? Agora ele está gordo, coisa boa, ele era careca, agora está cabeludo, eu quero isso também, eu quero isso também. Aí ele começa entrando naquela religião e começa a praticar coisas em direção a isso que ele queria e até ele recebe essas coisas. Mas ele creu em vão, porque Jesus não morreu para dar saúde a ninguém, Jesus não morreu para dar emprego a ninguém, Jesus não morreu para botar cabelo na cabeça de ninguém, Jesus não morreu para dar mulher a ninguém, Jesus morreu para dar vida eterna, amém? Amém. Todas essas coisas ele dá sem ter precisado morrer. E ele dá sem as pessoas precisarem crer e nem pedir, nem crer. Quanta gente rica tem aí que não crê? Quanta gente de perfeita saúde? Tem gente aí passando de 100 anos que é idólatra. Tem gente passando de 100 anos que é ateu.
Essas coisas, ó, ele dá aí, ímpios e justos, está aí. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é para a vida eterna. Então, quando alguém não permanece, aliás, quando alguém não retém o Evangelho tal qual ele foi anunciado, é porque creu em vão, estava buscando outra coisa. Estava querendo uma outra coisa. Aí ele vai aqui, ó. Primeiramente, versículo 3. Primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui está a profundidade do Evangelho. Não existe Evangelho aguinha com açúcar. Não existe Evangelho sem a acusação do pecado. O Espírito Santo convence, né? Do pecado, do juízo e da justiça. Não existe pregação do Evangelho sem a acusação do pecado. Não existe pregação do Evangelho sem a pregação do pecado, o convencimento do pecado. O convencimento do pecado, ele gera o arrependimento. Você não precisa dizer, por exemplo, algumas situações na Bíblia houve arrependei-vos e convertei-vos. Outras não foi preciso. Quando Pedro pregou em Atos capítulo 2, ele estava pregando o que aconteceu com o coração do povo? Compungiram-se em seus corações. O que é isso? Arrependimento. Ele não disse arrependei-vos e convertei-vos, mas a pregação da palavra, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que gera o arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há salvação. Então, o pecado, o Evangelho, como você prega o Evangelho? Falando sobre a natureza pecaminosa do homem e a consequência do pecado, que é o inferno. Ninguém prega o Evangelho. Ah, pai, vá, você crê em Jesus Cristo? Ah, mas rapaz, que coisa boa. Sua vida vai ser... sabe como os evangelistas furados de botar a vida na frente? Ah, rapaz, fulano era drogado e agora olha a situação de fulano. Ou seja, uma mensagem dessa passa alguma coisa numa perspectiva de arrependimento? Passa de acomodação, de ajustar a coisa, de Zé Gomadinho. A mensagem do Evangelho é que fulano, o miserável pecador, está indo para o inferno e creu em Jesus como seu Salvador. Por que ele creu? Porque o Espírito Santo o convenceu do pecado, gerou o arrependimento. Sem o convencimento do pecado não há salvação. Bom, vamos para cá, para a gente adiantar. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, ela se encontra nas Escrituras. Não é mensagem de cabeça de ninguém, não. Não é mensagem sem fundamentação. A fundamentação está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, dos textos que eu mais cito. E eu não tenho problema de citá-lo muitas vezes, de repeti-lo muitas vezes não, porque é segurança para aqueles que estão ouvindo. Certo? A Bíblia é um livro de repetição. Paulo pregava repetidamente. E aqui o texto está dito: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então são elementos cruciais do Evangelho, que ele morreu por causa dos nossos pecados e que ele ressuscitou para a nossa justificação. Em outras palavras, se Jesus tivesse só morrido, ninguém jamais seria salvo. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então, Jesus é Deus e Jesus nasceu milagrosamente. Jesus viveu milagrosamente sem pecado. Jesus morreu milagrosamente. Jesus ressuscitou milagrosamente. Jesus subiu ao céu milagrosamente. E eu posso dizer mais ainda: Jesus foi concebido milagrosamente. Cada um desses pontos é de extrema importância para
o Evangelho, para Jesus ser a pessoa do Evangelho, para Jesus ser o centro do Evangelho, para Jesus ser o fundamento do Evangelho. Certo? Então Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Meu pecado matou Jesus. Eu conversava com Suzana sobre o dever de nunca jamais nos associarmos ao pecado dos outros, porque o meu pecado, só o meu pecado sozinho já é suficiente para ter matado Jesus. E não fica achando que eu sou pecador demais não, porque o seu, só o seu também era suficiente para matar Jesus. Em outras palavras, se só houvera você na terra, Jesus teria morrido na cruz por causa do seu pecado. Então, por nossos pecados, ele morreu. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado. Jesus foi enterrado. Jesus morreu literalmente. Não cai no conto do vigário de que Jesus desmaiou, não. Jesus morreu literalmente. E que foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados irmãos, não existe evangelho sem a pregação vibrante de que Jesus morreu. Jesus morreu por causa do nosso maldito, por causa do nosso miserável pecado. Jesus não morreu. Eu estou sentindo um cheiro vindo ali, não tá? E vocês já perceberam como é agradável aqui os irmãos em casa? Mas Jesus não morreu por essa agradabilidade desses irmãos, não. Não pense isso não, viu? Jesus não morreu por causa de sermos agradáveis um para com os outros. Certo? Jesus não morreu por causa desse cheiro que está vindo dali que esses irmãos preparam tão bem para a gente. Não. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu pelo nosso pecado. Jesus não morreu por essa reunião alegre. Nós chegamos aqui, os irmãos estavam nos esperando alegremente. Depois o irmão Hélio chegou aqui alegremente. Depois o Rogério chegou aqui alegremente. E nós viemos de Soledade para cá alegremente. Não foi assim? E nós estamos aqui alegremente. E nós vamos voltar alegres para a Soledade. Mas Jesus não morreu por nada disso. Ele morreu porque eu sou um miserável pecador. Amém? Amém. Ele morreu porque eu sou um miserável pecador. Ele não morreu. Bom, é muito bom essa comunhão, amém? Amém. E essa comunhão só é possível porque nós já recebemos Jesus, amém? Amém. Se nós não tivéssemos recebido Jesus, estivéssemos todos nós aqui, não estaríamos nessa comunhão. Estaríamos numa reclamação grande, viu? Ou estaríamos todo mundo contente, cheio de água que o passarinho não bebe. Certo? Que é como o mundo se alegra. Vocês estão entendendo? Então, por que nós temos toda essa alegria? Porque nós cremos no que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, segundo as Escrituras, para nos dar a eterna justificação. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a fundamentarmos sempre a nossa fé na pessoa de Cristo. Que Cristo seja sempre o alicerce principal da nossa vida. Que Cristo seja sempre a primeira pessoa da nossa vida para a honra e glória dele. Amém. E que cada dia mais possamos servi-lo com alegria, porque temos consciência de que somos miseráveis pecadores e que os nossos pecados, ou melhor, que o meu pecado, só o meu pecado, que o seu pecado, só o seu pecado, é mais que suficiente para matar Jesus. O nosso pecado estava lá, nós somos réu, nós somos culpados da morte de Jesus. Nós somos culpados da morte de Jesus. Culpa minha, é culpa sua. Foi pelo nosso pecado. E essa consciência nos esmague e que possamos vivermos contristados por causa do grande amor de Jesus Cristo. Amém? Amém.